Pessoal que acompanha as redes sociais do senador Álvaro Dias, vocês acompanharam aqui no Face do senador, a deputada Janaína esteve com o senador Álvaro Dias, senador Lazier, senador Girão, Stephenson, juíza Selma, Alessandro Vieira e o Plínio Valério. Plínio também é. E para falar desse pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli. Aí eu queria que a senhora falasse aqui para as redes do senador Álvaro Dias, explicasse melhor esse pedido e o que te motivou, deputada, a ingressar com esse pedido de impeachment. Na verdade, eu já sou uma observadora, né, da cena nacional há muito tempo e entendo que o processo de depuração que começa com o pedido de impeachment da presidente Dilma, ele precisa seguir. E, infelizmente, eu tenho percebido nas ações do presidente do Supremo Tribunal Federal uma resistência. Começou com uma resistência a esse processo de depuração e agora saiu do papel apenas de resistência e entrou em ações mesmo, né? Inviabilizando as investigações e, inclusive, investigações a respeito das suas movimentações financeiras. E, infelizmente, o presidente do Supremo começou a utilizar o seu enorme poder para fins de criar uma blindagem, né, em torno da sua pessoa. Então, primeiro instaurou aquele inquérito sigiloso para apurar fake news e ameaças nunca definidas, escolheu o relator do inquérito, não deu vistas para o Ministério Público, ignorou o pedido de arquivamento da Procuradora-Geral da República. Aí, repentinamente, o inquérito instaurado para apurar fake news e ameaça se transforma num inquérito passível de cercear uma revista. E, como se não bastasse, no mesmo inquérito afastam-se auditores que estavam apurando movimentações financeiras de 133 autoridades, dentre essas autoridades, o próprio ministro Dias Toffoli. Então, está havendo uma mistura, né? Ele é vítima das supostas ameaças, ele também é o juiz que instaura, ele peticiona, ele também dá ordem para o ministro que preside, ele agora é investigado, né, que estava sendo investigado, não gostou, usou o inquérito para afastar os investigadores. Então é uma série de comportamentos que, a meu ver, e ao ver do Ministério Público Pró-Sociedade, que é uma associação que me ladeia, vamos dizer assim, nesse pedido, como o impeachment tem que ser pleiteado por cidadãos, a associação não assina como associação. Alguns diretores assinam, mas a associação está representada por esses diretores. O centro do pedido, isso tudo é narrado, mas o centro do pedido está na decisão que o presidente do Supremo deu no pedido do senador Flávio Bolsonaro, encerrando todas as investigações. E o pedido da defesa do senador foi muito menos do que o presidente do Supremo deu. Então nós estamos alegando crime de responsabilidade pela quebra do decoro, né? E também por ter dado uma decisão numa situação em que ele era absolutamente impedido. Não por ter qualquer relação com as partes, mas porque a maneira como ele construiu a decisão atingiu a ele e a esposa dele diretamente, favoravelmente. Então ele não podia ter estendido aquela decisão para todas as investigações em curso no país, inclusive as dele. Sim. Entende? Certo. Agora, como é que a senhora viu a receptividade dos senadores? Quer dizer, o Podemos, por exemplo, tem dado amplo apoio, da outra vez com o Modesto Carvalhosa, e os outros senadores. Como é que a senhora vê essa questão inclusive da CPI Lava-Toga? Há uma resistência para se colocar, apesar de ter tido muitas assinaturas para viabilizar, a gente sente uma resistência para essa CPI funcionar. Eu acho que o medo que os senadores têm, e é um medo que eu também, uma preocupação que eu também tenho, por isso eu sempre aproveito para orientar a população, é de que um pedido de impeachment contra um ministro do Supremo, seguindo, possa criar um sentimento de que estamos contra o Poder Judiciário. E não é isso que ocorre. Ninguém está contra o Poder Judiciário, né? Estamos a favor do Poder Judiciário. Estamos tratando de uma autoridade e atos definidos. Então, quando os senadores perceberem que não é um movimento para colocar o legislativo contra o judiciário, talvez eles se sintam mais confortáveis para apoiar. Hoje já temos 17. Sim. Amanhã poderemos ter 25, 32 e assim por diante.
não é? Certo. E a gente tem visto, são tantas decisões, até mesmo estapafúrdias. Recentemente, a gente até colocou nas redes, o senador Álvaro Dias colocou nas redes dele, essa decisão do Gilmar Mendes que impediu o Glenn Greenwald de ser investigado, praticamente deixou o Glenn Greenwald um intocável. Né? A intocabilidade, ela não é compatível com uma república. Sim. Né? E veja que eu tenho até defendido a liberdade dele de publicar. Em nenhum momento eu abracei o discurso de que as publicações têm que ser inviabilizadas, mas daí a dar um salvo-conduto, né? Exato. Já tem uma distância. Que, de certa forma, é isso que o ministro Toffoli está tentando fazer. Todo mundo pode ser investigado, mas eles não. Né? Quando começa a chegar perto, aí recolhe revista, afasta auditor. Como ficaria muito ruim fazer só assim, o que fez? Paralisou todas as investigações, com um resultado catastrófico para a nação. Porque toda a sistemática de prevenção à lavagem de dinheiro passa pelas informações do COAF. Quando ele paralisa... Né? O COAF praticamente, ele paralisou o COAF, a verdade é essa. Quando ele paralisa, ele compromete toda a sistemática de prevenção à lavagem de dinheiro. Inclusive, ficamos comprometidos internacionalmente. Né? É verdade. E agora a gente vê que, a gente tem a notícia de que no dia 27 o Supremo deve julgar, deve estar no bolo a suspeição do Moro. E você, como professora, como ficaria? A gente tem que pensar um cenário para frente. Caso o Moro seja considerado suspeito e o processo do Lula seja anulado, então assim, isso seria uma catástrofe para... Em nenhum momento eu ignorei as mensagens que o Intercept vem publicando e outros veículos. Eu tenho lido todas, porque eu prefiro enfrentar o mérito. No lugar de dizer, não pode levar em consideração, eu prefiro enfrentar o mérito. Sim. E no mérito não tem nada ali Sim. que possa caracterizar o juiz como suspeito, que possa anular a condenação do Lula ou de qualquer outra pessoa. Entendeu? É tão interessante que toda hora as matérias falam assim, não, porque Delayol é do PSDB, porque Delayol é da Rede, porque Delayol é de esquerda, porque Delayol é do PSOL. Sabe? Eles não conseguem colocar, porque não é. Né? Porque as pessoas estavam ali trabalhando em prol do país, né? Querendo combater a corrupção. E o ministro Moro, inclusive, tem pouquíssimas falas nessa história toda. Sim, né? Então, assim, querer alcançar o ministro, ou então juiz, hoje ministro, me parece assim uma ginástica. Não vejo por onde anular. É verdade. E também, mais para frente, o Supremo deve voltar a julgar a questão da segunda instância. Uns dizem que vai tirar a segunda instância, sempre para favorecer o Lula. E o senador Álvaro Dias, ele é autor da PEC que insere na Constituição a questão da segunda instância, para que esse instrumento não fique quando muda a composição, aí muda. A senhora apoia esse projeto do senador Álvaro Dias? Vai dar mais segurança, porque a bem da verdade, quando a Constituição nasceu, a interpretação que se deu a ela já era de que tinha que cumprir na segunda instância, iniciar. Aí houve uma mudança jurisprudencial. Então agora essa posição que está sendo aplicada, ela é um resgate da primeira interpretação. Então a rigor não precisaria, mas dado que tem essas tentativas, né, o tempo todo, vale a pena apoiar a PEC para ter um pouco mais de segurança. Tá certo. Obrigada. Ok. Agradecemos, você acompanha aqui nas redes do senador Álvaro Dias. A gente está sempre falando dos acontecimentos e o senador Álvaro Dias sempre presente. Eu agradeço o apoio do senador, né, já nos apoiou na época do pedido de impeachment da presidente Dilma. Hoje foi extremamente firme ao prestar apoio ao nosso pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então agradeço imensamente o senador, sou uma grande admiradora do trabalho dele. Obrigado, deputada Janaína. E nós vamos estar daqui a pouco ali na esplanada mostrando a manifestação dos estudantes. Vamos ver como é que está sendo. Tá ótimo, querido. Ok, muito obrigado, deputada. Obrigada, Aline. Bom trabalho. Obrigado. São já 18 pedidos de impeachment protocolados na mesa do Senado Federal. E aqui há um grupo que recebe hoje a deputada Janaína Pascoal com um
objetivo exatamente de apresentar as razões do pedido de impeachment, os fatos que determinaram esse pedido. E agora ela pretende entregar pessoalmente ao presidente Davi Alcolumbre. A iniciativa foi então do MP Pró-Sociedade, é isso? Exato, o MP Pró-Sociedade, que buscou a contribuição da Janaína, que além de ser deputada é jurista, né, para que ela pudesse redigir com sustentação jurídica incontestável, né, um pedido de impeachment que diz respeito à decisão monocrática, sobretudo, fato determinante é a decisão monocrática do presidente Supremo Dias Toffoli.